Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá na nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente sempre faz uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, com nós. Lição 58. Contribuir. Cada um contribua, segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, que Deus ama o que dá com alegria. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade dos necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram na linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa exceltude, ou seja, aparece em toda a sua grandeza. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas da virtude, ou seja, a família em que purificamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo um momento de repouso dioturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade da sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com a alegria. Lição número 58. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da falange de unidos para o bem possa levar a todos os frutos de nossas obras, visto que a semeadura mesquinha reflete em uma colheita mesquinha. A semeadura generosa resulta em uma colheita generosa. Esse versículo é da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, um versículo anterior ao que foi lido pelo Orlando na nossa lição. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Colheita mesquinha, semeadura mesquinha, colheita mesquinha. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar uma frase de Pai Tomé e de seu Abílio. Como é bom ser bom. A questão é que ninguém consegue ser bom o tempo todo, mas devemos tentar sempre contribuir, porque a verdadeira bondade, benevolência e amor ainda não estão despertos em cada um de nós. Entretanto,
A semente está plantada em nossa consciência e, aos que conhecem a verdade, essa verdade que é o Evangelho, e as pratica, essa verdade poderá libertar. Mas isso é uma escolha de cada um. Sabemos que o caminho a ser trilhado em cada momento de nossas vidas, em cada atividade que realizamos e com todas as pessoas com quem convivemos. Então, ser bom é uma escolha de vida e não uma imposição que pesa sobre os nossos ombros. Ser bom e justo traduzem em si a máxima de amar o próximo como a si mesmo e fazer a esse próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Mesmo diante das atribulações da vida, ou a que temos que passar, lembremos que estamos num planeta de expiação e provas. Um planeta de expiação e provas, ou nós estamos aqui em uma prisão, ou num hospital, ou num educandário. Emmanuel nos aconselha a não deixar essas tribulações que sejam desculpas ou justificativas para afastarmos do caminho e deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Jesus nos alertou que para segui-lo deveríamos carregar nossa cruz e que na aflição fôssemos até ele e ele nos aliviaria. Porém, vale ressaltar que o alívio que ele promete, ou prometeu, está condicionado à nossa postura em relação ao outro. Não recebemos aquilo que não plantamos. Como posso esperar receber por aquilo que eu não faço? Se eu não contribuo, como que eu posso esperar contribuição? Meus irmãos e irmãs, ser bom, ser benevolente, ser caridoso, ser um bom vizinho, um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom esposo, esposa, filho, filha, etc., não é algo a se vangloriar. É o mínimo que se espera de contribuição na mensagem sublimada de Emmanuel. Finalizando, Emmanuel nos sugere avaliar nossas condutas no repouso diuturno ou prolongado. Essa avaliação não é para nos censurarmos, pois estamos aprendendo a amar, a sermos pessoas melhores e a contribuir com essa alegria que foi destacada por Paulo na Epístola aos Coríntios. O ideal e aconselhável, no pano de fundo da mensagem de Emmanuel, é para que a gente não repita os mesmos erros do dia anterior. Afinal, lembremos das palavras do próprio Cristo. Ele não condenava ninguém. Ele simplesmente dizia: vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Então, o arguilhão da nossa consciência é que nos dita se nós estamos seguindo esse caminho, o caminho do bem, o caminho do amor ao próximo. E não é só, como a maioria das pessoas pensam, dando esmola. A caridade, ela é exercida em todos os locais, em todas as atividades humanas, em tudo que nós fazemos. Existe oportunidade de sermos o quê? Caridosos e justos. De fazermos o bem,
mas o bem sem culpa, o bem sem imposição, o bem com prazer. Prazer de quê? De ajudar, de ser útil, de plantar em nós mesmos uma sementinha que vai brotando, brotando, crescendo, crescendo e multiplicando. Isso tudo que eu falei aqui agora, e tudo que está escrito na mensagem de Emmanuel, está muito bem claro no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem o nome Sede Perfeitos. E lá tem uma parte, no item 3, que fala o homem de bem. Eu vou ler para vocês. Aqui não são minhas palavras. Eu simplesmente copiei do Evangelho segundo o Espiritismo. Faço uma correlação do que está escrito aqui com o que eu falei. E com o que está escrito na mensagem de Emmanuel. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez ao trem, a outro. Tudo que ele deseja, tudo que deseja que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as provas, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem saber murmurar. Possuindo o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação em benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente com todos, sem distinção de raça nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos como seus. Respeita os outros, todas as convicções sinceras, e não lança anatema aos que não pensam como ele, ou seja, não fica debatendo. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica ao outro com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a sustentabilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece clemência do Senhor. Não merece clemência do Senhor. Como eu posso bater a porta e esperar que ela abra? Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente essa sentença do Cristo.
Atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar em pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, ou seja, em exaltar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isto se vê obrigado, procura sempre o bem, que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições. Foi o que Emmanuel falou sobre o diuturno. E trabalha incessantemente em combatê-las. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos. Às expensas de outrem, aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso ao outro. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas próprias paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para levantar a moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quando lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los, conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumerados todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais o conduz. É um texto longo, está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Eu aconselho a ler esse capítulo, porque ele é muito proveitoso e ele nos ensina muito a não nos tornarmos pessoas santas, porque isso é um processo muito longo, ainda estamos muito abaixo da escala espiritual, né? Mas a gente tem que fazer algo da nossa vida que valha a oportunidade que nos foi dada nessa reencarnação. Nós temos que fazer algo, gente, que nos justifique estarmos aqui novamente, quando o nosso planeta passa por um processo de transformação. Aqueles que não entendem isso daqui e que não tentam buscar isso aqui para si mesmos, infelizmente, não ficarão aqui. Porque a Terra será povoada por espíritos que buscam isso aqui. Fazer o bem com alegria, contribuir com alegria. Eu espero que eu tenha sido claro nas minhas palavras, tá? E que elas possam ter sido de bom proveito para todos. Essa é a minha opinião a respeito do que eu li e o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus nesse momento. Vamos pedir a Ele, vamos pedir aos Espíritos de luz de nossa falange, para que possamos compreender as mensagens, os ensinamentos do Mestre Jesus e de uma forma simples, dentro da possibilidade de cada um, colocá-los em prática.
lembrando que seremos conhecidos pelas nossas obras, seremos conhecidos e lembrados não pelo que fomos, mas sim pelo que fizemos. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém, mas somos obrigados, entre aspas, a ajudar aqueles que necessitam por um dever cristão e moral. Porque Cristo nos ensinou isso através das suas atitudes, dos seus comportamentos e dos seus ensinamentos. Peçamos ao Mestre amado Jesus que nos dê forças para suportar as nossas mazelas, as nossas doenças, os nossos problemas do dia a dia. Lembremos que se nós estamos em uma situação difícil, há milhares de pessoas em situação muito pior do que a nossa. Então, roguemos ao Mestre amado Jesus para que eles recebam o bálsamo para as suas doenças, para as suas aflições. E que nesse caminho nós também possamos ser abençoados. Que a luz do Pai Eterno Todo-Poderoso entre nesse momento em cada casa, visite cada asilo, cada hospital, cada manicômio, cada presídio. Onde quer que esteja pessoas nesse momento, sofrendo a agonia dos maus tratos, crianças sofrendo, vítimas das guerras, das perseguições políticas. Que o Senhor Jesus abrande o coração de todos. Que leve a cada casa, a cada pessoa a saúde, a paz, a harmonia e o equilíbrio. Que abençoe nossa casa e nos abençoe também, para que possamos juntos construir um mundo melhor, para que possamos juntos sermos instrumentos da bondade divina em prol dos outros, porque o que fazemos de bom, recebemos de bom. Que tenhamos força e fé para não desanimarmos diante das dificuldades que são imputadas a todos os dias em nossas vidas, lembrando que a maioria delas são frutos de nossas próprias escolhas. Lembrando que tudo vai passar, que tudo passa, toda dor, todo sofrimento. E mais cedo ou mais tarde, estaremos nos reunidos à espiritualidade maior, traçando novos planos para alcançarmos a bem-aventurança do Mestre amado Jesus. Vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pedir que essa oração nos fortaleça e que possamos, com a graça do Mestre Jesus e de Deus Pai Todo-Poderoso, termos a capacidade e a humildade de reconhecer aquilo que precisamos melhorar e rogar força a Ele para que tenhamos vontade para promover em nós mesmos a reforma íntima. E que essa reforma íntima eleve o nosso espírito para que amanhã sejamos capazes de amar o próximo como a nós mesmos. De sermos instrumentos, mesmo que em pequena quantidade, da transformação do outro e assim a transformação de nós mesmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois a vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção de nossos irmãos esteja com todos. Muito obrigado.